Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal, Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei, ok? Abaixo dos nossos vídeos, deixa aí o seu comentário, tá? Com a sua observação, com a sua correção, por que não? Estamos aqui sujeitos a, se possível for, a corrigirmos nossas ideias, ok? A corrigirmos o que nós posteriormente venhamos falar aqui, tá? Pode também sugerir temas, o que mais? Pode complementar os nossos assuntos, não somos aí os reis da razão, né? Ou os detentores de toda a verdade e etc, né? O que falamos aqui é só um pedaço da verdade, tá? Nós não temos toda a verdade. Quem tem toda a verdade é o Senhor Jesus, tá certo? E sabemos que cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos verdade. Então, uma verdade pode ser complementada com uma outra verdade, e assim sucessivamente. Então, pode deixar aí seu comentário, sua observação, né? Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, com os irmãos que não têm a oportunidade de estar aí se debruçando sobre o material didático, enfim, que não está tendo a oportunidade de estar indo à igreja, né, devido a essa pandemia, essa quarentena. Pode compartilhar os nossos vídeos que eu creio que vai ser bênção para todos, ok? Os assuntos que nós estamos falando aqui, eles são baseados única e exclusivamente na palavra do Senhor. Não é o meu achismo, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, nós falamos por esses dias que nós iríamos abordar aí diversos temas relacionados à escatologia bíblica, que estuda aí assuntos relacionados ao tempo ou aos tempos do fim, né, como queiram. Hoje, porém, entretanto, nós vamos estar aí não falando sobre escatologia. Vamos dar uma pausa hoje aí e vamos estar trabalhando a soteriologia. Perdão, irmãos. Vamos estar falando aí sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, que envolve aí a questão da predestinação, da eleição, enfim, da graça de Deus e etc. Então, hoje vamos estar falando aí sobre a soteriologia. Especificamente, perdão, vamos estar trabalhando aí a lição de número 6, dentro das lições bíblicas, ok? Da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do segundo trimestre de 2020, que está falando sobre um tema maravilhoso, irmãos, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 6 tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Vamos estar pontuando esta temática no dia de hoje, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Quero parabenizar aí a todas as mamães do Brasil e do mundo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe poderosamente. Feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Um beijo do fundo do meu coração. O que seria de nós, né? Sem vocês. Deus abençoe vocês, mamãe. Um feliz Dia das Mães do fundo do meu coração. Amém, meus irmãos? Sendo assim, hoje nós vamos estar falando aí não sobre escatologia, mas sim sobre soteriologia, que também é uma matéria rica e profunda dentro da teologia bíblica cristã. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a revista, vamos aí para o assunto. Como eu disse, nós vamos estar falando aí sobre a sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. Esta é a temática. É a sexta lição das lições bíblicas da escola dominical, ok? Desse segundo trimestre que está falando sobre a igreja eleita, ok? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição do dia 10 de maio de 2020. Estamos gravando neste domingo, nesse mesmo dia, dia 10 de maio de 2020,
às 8h30 da manhã. Vamos tentar ser o mais sucinto que pudermos, tá certo, meus irmãos? Então, eu peço aí a sua atenção, né? Nos perdoe se porventura viermos errar aqui na verbalização, nas palavras. Posteriormente estaremos aí corrigindo, se Deus nos permitir. Sem mais delongas, vamos lá? Texto áureo, meus irmãos. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 11, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Esse é o texto áureo, ok? Da nossa lição. Verdade prática diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Olha aí. Leitura diária, segundo Gênesis 17, versículo 10 e 11. A circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios, ok? Isso estabelecido lá atrás no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Bereshit, no capítulo 17, versículo 10 e 11 de Gênesis. Terça, Êxodo 19, versículos 5 e 6. O sentido da circuncisão apontava para a santificação. Olha aí. O sentido da circuncisão apontava para a santificação. Ok? Quarta, Gálatas capítulo 6, versículo 15. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Olha que interessante. Paulo diz que não é nem a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o nascer de novo, ser uma nova criatura. Isso faz a pessoa pertencer a Deus, ok? Quinta, Gálatas 3, versículo 29. Em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Olha aí. Em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Sexta, Primeiras Crônicas 29, versículo 15. Quando não se havia esperança. Sábado, João capítulo 17, versículo 3 ao 7. Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Olha aí. Na verdade, a salvação dos gentios não foi um erro de percurso, né? Não foi um plano B de Deus. Deus já tinha os gentios na mente, ok? Deus já tinha os gentios na mente. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos isso. Nós aprendemos isso, que nós, gentios, outrora, não fomos um plano B de Deus, mas sim o plano A dele. Porque dentro da soteriologia, dentro da salvação, Deus já havia incluído, ok? Os gentios. Aqueles que não eram da comunidade de Israel, nem israelita. Porque gentios significa não judeu ou não israelita, né? Pessoas de uma outra localidade, de uma outra nação. Então o plano de Deus não era só salvar os judeus, os israelitas propriamente dito, mas também salvar os gentios de todas as nações, todos aqueles que nele crescem, ok? Todos aqueles que nele confiassem. Este era o plano de Deus desde a eternidade. É o plano de Deus, né? Porque ele ainda está como é que fala? Em vigor, né? Ele ainda está, podemos dizer assim, tramitando, não,
ele está em vigência, né? Acho que é esta a palavra. Se estiver errado aí, os irmãos me corrijam, tá? Então esse plano ainda está em vigência. Por quê? Porque vemos aí em todas as nações pessoas se convertendo a Cristo. Então esse plano ainda está operante, tá? E esse plano, ele não foi criado assim de última hora. Paulo vai dizer em Efésios que esse plano ele foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Olha aí, nós somos eleitos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Deus já havia nos predestinado segundo o seu beneplácito. Olha que interessante, né? Daí a predestinação de Deus, né? A predestinação, perdão, salvífica, a qual ele fez com base na sua pré-ciência, com base lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que nós somos eleitos de Deus segundo a sua pré-ciência. Então Deus viu de antemão, antes da fundação do mundo, antes da sua criação, ok? Até mesmo dos seres humanos, porque sabemos que o ser humano veio a ser criado no sexto dia. Então Deus de antemão, antes da fundação do mundo, ele viu quem creria nele e quem não creria. Então, com base naquilo que ele viu, ele elegeu, ele predestinou, ok? Ele já via que eu e você creria no nome do Senhor Jesus e por isso ele nos elegeu para sermos filhos por adoção. Diz Paulo lá em Romanos capítulo 8. Mas vamos lá, vamos para a lição. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí, é claro que sem Deus a pessoa não tem esperança, né? Então a pessoa estava sem esperança e sem Deus no mundo, ok? Romanos 4, versículo 12 ao 14, diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha aí. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Né? Sabemos muito bem que os que são herdeiros são os que são filhos de Abraão pela fé. A fé, ela não é uma parte do legalismo. A fé, ela é espiritual. Ela é, podemos dizer assim, transcendente, né? Ela permeia todos os tempos e eras. A fé não é uma obra meramente da lei. Não é algo exclusivo e único da lei. A fé é bem antes da lei. Sabemos muito bem, porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isto antes mesmo da lei, e isto lhe foi imputado, né? Se eu não me engano, acho que essa é a palavra que aparece lá em Romanos. Isto foi lhe imputado como o quê? Justiça. Por quê? Porque ele creu em Deus, entendeu? E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Abraão creu em Deus. E isso foi-lhe imputado, ou reputado, perdão, por justiça. Por quê? Porque ele creu em Deus sem mesmo o conhecer. Olha que interessante. E Deus lhe fez promessas. E essas promessas, elas se cumprem até hoje. Uma das promessas é o pacto abraâmico, que é de fazer benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias que crescem
né, no seu descendente, isto é, Cristo, que é seu descendente. Isso vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, que fala que Cristo é filho de Abraão e filho de Davi. Então, todos aqueles que crescem no descendente de Abraão, no filho da promessa, ok? Que Isaac foi um protótipo, seria o quê? Seria abençoada. E isso, todas as nações, né? Todas as famílias da terra. Porque todas as famílias que creem em Jesus são abençoadas. E isso Paulo pontua de forma muito linda em Efésios capítulo 1, versículo 3. Que em Cristo nós somos abençoados. Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Ok? Então, logo, a fé não é algo da lei, é algo antes da lei. Ok? Ela é transcendente. Ela permeia todos os tempos e eras. Todas as dispensações. Ok? Não sendo dispensacionalista, mas fazendo uso da dispensação, né? Que eles pontuam, a fé ela é vigente em todas essas dispensações. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo o versículo 14 de Romanos, capítulo 4, diz o seguinte: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Por quê? Por quê? Porque nós estamos na graça, não estamos mais debaixo da lei. E cremos no Senhor Jesus pela fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela fé, né, somos salvos. Entendeu? Pela fé e pela graça. Na verdade, é pela graça somos salvos mediante a fé. É duas coisas que andam juntas. É a graça de Deus, que é Cristo, e a fé. Para eu ter a graça, eu preciso ter fé. E hoje nós estamos debaixo da graça, conforme a dispensação, que os dispensacionalistas dizem, né? E separam, nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E estando debaixo dessa dispensação, logo nós não estamos mais na lei. Por quê? Porque Cristo veio para cumprir a lei. Logo nós não estamos mais debaixo de um legalismo, que era o legalismo da antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Nós estamos no novo, na graça, e cremos nela. Então, se os herdeiros de Deus são os que estão debaixo do antigo pacto, logo o Novo Testamento, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, o Novo Testamento, a graça trazida por Jesus Cristo, é vã, entendeu? E a promessa que ele nos fez é também aniquilada. Por isso que a fé não é da lei e logo os herdeiros de Deus não são os que estão debaixo da lei, mas sim os que estão debaixo da graça e os que seguem a Deus mediante a fé em Cristo Jesus e que crê no seu unigênito, o seu Filho. É crendo nele que se obtém a salvação e o perdão dos pecados. Ok? Continuando, o objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Esse é o objetivo. É esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Outrora, né? Antes de Jesus vir. Qual que era a condição dos gentios? Que outrora éramos nós. Qual que eram as nossas condições? Como que nós estávamos? Vamos aprender isso aí hoje. Ok? Os objetivos específicos primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Vamos entender isso aí. O que era a circuncisão? O que era a incircuncisão? Vamos trabalhar esta questão aí que eu creio que tem muitas pessoas que têm dúvida, né, sobre esses pontos. O que Paulo e outros escritores falaram acerca dessa questão e o que ela significa, né? Qual o significado físico, espiritual por detrás dessas palavras circuncisão e incircuncisão? Segundo, explicitar, a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Vamos entender isso aí também. E terceiro, por último, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios
marchavam para a perdição eterna. Olha aí, interessante, né? Então vamos entender isso aí, tá? Introdução. Nossa, já está em 20 minutos. Vamos lá. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios, que são os destinatários aqui desta carta aos Efésios, que é tida como a rainha das epístolas, gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Olha aí, eles eram privados com 5 formas, ou de 5 maneiras. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha aí, 5 condições de privações. Isso aqui, né, permeava a minha vida e a sua vida. Ok? Efésios 2, versículo 11 e 12. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Vamos trabalhar aí esses 5 pontos aí, se for, né, nos permitido aí o tempo, e se dermos, ou se der, perdão. Ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Olha aí, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. De fato, irmãos, antes de nós sermos alcançados pela graça de Cristo, pela salvação que veio por intermédio de Cristo, pela graça sois salvos, antes de nós virmos para a graça, nós estávamos espiritualmente mortos, ok? Repito, estávamos espiritualmente mortos. A nossa condição era de mortalidade, mortalidade do espírito, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, ok? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. Ele quem? Cristo. Olha aí que interessante. Ele nos vivificou, dando-nos vida. A vida que primeiramente é gerada em nós não é a física, é a espiritual. É por isso que Paulo vai dizer que nós já ressuscitamos com Cristo. Esse ressuscitar com Cristo indica essa vida que nós recebemos dele. Por quê? Porque estávamos mortos. E para entendermos as questões espirituais, para entendermos Cristo, a sua palavra, etc., precisamos desta ressurreição, que foi dada por Cristo. Ele nos vivificou. O sentido ali de vivificar é de dar vida a quem está morto. E só dá vida a quem está morto, né, quem pode. E isso acontece por intermédio da ressurreição. É por isso que nós fomos ressuscitados, primeiramente, dentro de nós, pelo nosso espírito. O nosso espírito que foi ressuscitado. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses 3:1 que nós fomos ressuscitados com ele. Se já ressuscitamos com Cristo, isto é, se já fomos vivificados, é isso que ele está querendo dizer. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ok? Então, esse é o sentido de ressurreição ali, porque tem gente que fala assim, irmão, mas eu já ouvi, né, isso aqui, né? Não aqui no canal, mas em outro lugar, a pessoa falando, mas Paulo fala que a gente já ressuscitou, como assim? Né? Então a explicação é essa, o ressuscitar ali é espiritual, é de recebermos vidas, ok? Então na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Isso é fato, irmãos. Os judeus eles sempre bateram no peito
né? Dentro dessa questão da circuncisão, eles se sentiam os maiorais, porque eles se sentiam os únicos dignos de salvação e os únicos filhos de Deus, por serem eles circuncidados, circuncisos, né? Mas isso vai mudar depois, né? Com a era da graça, com a vinda de Cristo, isso muda, ok? Com o surgimento da igreja, com a era apostólica, isso muda. Nós vamos ver isso aí, tá? Então os judeus, eles desprezavam demais os gentios. Porque os gentios não tinham circuncisão, não sabiam nem o que era, né? Exceto os prosélitos, ok? Mas os demais não sabiam nem o que era circuncisão, não entendiam os pactos que os israelitas haviam recebido, né? Por intermédio dos seus progenitores, a saber, Abraão, né? Os outros pactos feitos também pelos outros grandes homens de Deus, como Moisés, Davi, etc. Mas principalmente por Abraão, né? Que foi o progenitor da nação hebreia, dos hebreus e dos israelitas propriamente dito. Então os gentios não sabiam, não entendiam essas coisas. E por eles não entenderem, os judeus batiam, né, no peito, se auto-intitulavam filhos de Deus, se achavam, né? Se achavam. E Jesus, quando ele vem, ele condena essas coisas. Principalmente no capítulo 8 de João. Se você ler todo o capítulo 8, você vai ver um grande conflito ali entre judeus e Jesus. Jesus fala para ele: olha, vocês não são filhos de Abraão. Vocês ficam se gloriando aí, né? Se achando filhos de Abraão, mas vocês não são. Independente se vocês foram circuncidados. É isso que Jesus está querendo dizer ali. Vocês não são filhos de Abraão porque vocês querem me matar, né? Eu tenho feito coisas boas no meio de vocês e vocês querem me matar, querem tirar a minha vida. Entendeu? Vocês são filhos do diabo. Jesus chama os judeus de filhos do diabo, né? Já abre aí um grande, né, um grande leque aí e um parênteses para que nós possamos entender a questão da circuncisão. Para vocês verem que a circuncisão, se não for observada de forma correta, ela de nada vale. Então os judeus, muitos judeus que não prestavam atenção e não cumpriam a lei, né, e nem as ordenanças de Deus, estavam circuncidados simplesmente por estarem. Isso não queria dizer nada. Então essa gloriação deles, ou essa forma deles se gloriarem dentre os gentios, se não fossem observadas de forma correta, não era nada. Estavam se gloriando de forma errônea. Por mais que, independente se a pessoa está fazendo certo, observando as ordenanças de Deus e se gloria, ela já está pecando, né? Então os judeus, eles eram muito como é que fala a palavra? Eles eram muito presunçosos, né? Eles se achavam e eles humilhavam os gentios por estas questões, né? Então, diz aqui que na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Quem se lembra daquela passagem de Davi com Golias, quando Golias começa a afrontar ali o povo de Israel, tal, Golias que era dos filisteus, e Davi fala, né, quem que é esse incircunciso, né, para confrontar o povo de Deus e tal. Você vê que os gentios, né, eles eram tidos como incircuncisos. O Golias ali, ele foi identificado pelo salmista Davi como um incircunciso, olha aí, né? Por quê? Porque eles levavam a risca essa questão da circuncisão, tá ok? Mas vamos lá, continuando. Primeiro, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual, ok? Masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, versículo 10
ao 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis 17, versículo de número 12. Então, nós vemos aqui que a circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, a genitália, aquela pelinha ali, né, que fica na genitália do homem, ok? Na parte final ali. Então aquela pelinha, ela era cortada, ela era removida, ok? Era uma cirurgia que era feita ao 8º dia, conforme a lei, tá? E era um procedimento externo. Aí pode ser que tenha muitas pessoas que perguntem, né? Ou possa ter pessoas que venham perguntar, melhor dizendo, por que Deus fez isso? Uma coisa que nós temos que ter em mente, meus irmãos, é que tudo que foi feito no Antigo Testamento aponta para o Novo. É um protótipo, né, uma sombra do que estava por vir. Então, logo, a circuncisão imposta pelo próprio Deus, isso é fato, ou colocada pelo próprio Deus, imposta pelo próprio Deus, era uma indicativa do que viria posteriormente, ok? Por exemplo,